Eu sou Domitila Pereira Blanco Vieira. Eu sou fellow em cardiografia pediátrica da Cardioped Brasil e essa apresentação é como parte do programa de fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema do Clube do Eco de hoje é sobre anomalias do trato de saída do ventrículo direito e válvula pulmonar. Nosso livro de texto de base é o livro do Talgueva. Para começar, a estenose pulmonar, ela faz parte do espectro de alterações estruturais que cursam com obstrução da via de saída do ventrículo direito. Dentre elas, nós temos a estenose a nível valvar, supravalvar e subvalvar. Em relação à estenose valvar, ela tem prevalência de 80 a 90% sobre as demais. Em seguida, a estenose supravalvar, 5%, e depois a estenose subvalvar. Sendo que da estenose supravalvar, nós temos o tipo de membrana e ramos pulmonares, e da subvalvar podemos encontrar dupla câmara e infundibular, que cursa com obstrução dinâmica. Ambas cursam com obstrução dinâmica. É importante ter em mente a anatomia, né, do trato de saída do ventrículo direito, né, e como que é a anatomia da região da válvula pulmonar. Então, a válvula pulmonar, aqui no meu ponte laser, então aqui é um corte da artéria pulmonar e por dentro dela eu consigo ver a estrutura da válvula pulmonar. Ela possui 3 folhetos de tamanhos iguais, o direito, o esquerdo e o folheto anterior. Eles são apoiados em forma de meia-lua, formando as válvulas semilunares aqui no seio do tronco pulmonar. Os folhetos eles são constituídos por uma fina camada de endocárdio e separados da válvula tricúspide, aqui a válvula tricúspide, né? Então, eles são separados da válvula tricúspide por um infundíbulo independente, que é o cone. Em uma imagem aqui tridimensional, eles são fixados superiormente, os folhetos superiormente estão fixados ao tronco pulmonar, em junção sinotubular. Nas porções basais, eles são sustentados pelo infundíbulo muscular, sendo que essa última região aqui, ela constitui um anel virtual, no qual, no ecocardiograma, a gente utiliza esse marco como o anel valvar pulmonar. Então, o anel valvar é uma estrutura virtual. Em relação à estenose valvar, ela pode ser classificada em 3 tipos. Válvula endomo, que ocorre a fusão ou a ausência de comissura, que resulta em uma abertura central, na qual o tamanho dessa abertura central é determinado pelo grau de fusão entre os folhetos. A válvula displásica, né, os folhetos eles são espessados e mucoides, ela pode ser trivalvular e frequentemente é associada à estenose de região sinotubular, ou seja, uma estenose supravalvar. E a válvula monocúspide e bicúspide, na qual os folhetos valvares eles são espessados, eles causam estenose e está diretamente relacionado a uma restrição de mobilidade de suas bordas livres, geralmente associada à tetralogia de Fallot. Então, na estenose pulmonar, é muito comum ter a dilatação pós-estenótica, e essa dilatação, raramente ela é associada a aneurisma da artéria pulmonar, e ocorre mais frequentemente na artéria pulmonar esquerda, por lesão de jato, que é por onde está direcionado o jato da estenose, né, da região da válvula. A gente vai ver mais lá na frente imagens. E o grau de estenose, ele não está relacionado ao tamanho da dilatação no tronco pulmonar, né, que essa dilatação ela está relacionada à excentricidade do jato de alta pressão, né, que ele provoca um estresse na parede da artéria pulmonar, um estresse mecânico, né, na qual ela tem baixa resistência, alta complacência e acaba ocorrendo essa dilatação. Então, a repercussão hemodinâmica ela está relacionada ao grau de obstrução da via de saída desse ventrículo direito. A progressão ela ocorre no período neonatal pelas alterações hemodinâmicas, como aumento do débito cardíaco, redução da resistência vascular pulmonar e o fechamento do canal arterial. Então, quando ocorre a transição hemodinâmica do pulmão neonatal para uma criança maior, em que reduz a resistência vascular pulmonar, o fluxo ele tende a passar de forma com maior volume, né, para o tronco pulmonar, para os pulmões, e aí eu tenho essa repercussão dessa obstrução, na ausência de algum shunt. E essa taxa de progressão ela diminui durante a infância e é incomum após o primeiro ano de vida. Na estenose pulmonar grave, o ventrículo direito, então, ele vai apresentar uma pressão sistêmica, né, equivalente à do ventrículo esquerdo ou suprassistêmica, dependendo do grau de obstrução. E na estenose pulmonar crítica, esse RN, essa criança, ela vai apresentar uma saturação menor que 90%, na ausência do canal arterial patente, né, que vai funcionar como um shunt, que
que vai aliviar essa pressão, ou na presença de regurgitação valvar tricúspide grave, em que esse ventrículo ele vai ter tanto uma sobrecarga de pressão quanto de volume, e isso piora na ausência de algum shunt. A taxa de progressão, ela diminui durante a infância e é incomum após o primeiro ano de vida. É importante saber distinguir a obstrução valvar anatômica de uma atresia pulmonar funcional. A gente vai ver imagens mais lá na frente que demonstram essa diferença. A atresia funcional, ela pode ser encontrada, então, em uma válvula pulmonar, ela é estruturalmente normal, diferente da obstrução valvar anatômica, em que eu tenho uma malformação estrutural daquela válvula. Na funcional, eu tenho uma válvula normal, mas que ela não, por algum mecanismo, ela não se abre na sístole, em função da elevada resistência vascular pulmonar e da incapacidade de ejeção do ventrículo direito. E isso pode ser secundário, ou a hipertensão pulmonar neonatal, ou anomalia de Ebstein, ou uma displasia da válvula tricúspide, ou anomalia de U. Mas, em todas elas, a anatomia estrutural da válvula é normal. Em relação ao que eu devo avaliar no ecocardiograma, é importante eu avaliar a morfologia dessa válvula, verificar os folhetos, o seu número, se tem um folheto, 2 folhetos, 3 folhetos, a sua mobilidade e a espessura, verificar o nível de estenose associado, se eu tenho uma estenose, se ela é só na região valvar, se é uma estenose infundibular ou se ela é supravalvar, na região sinotubular ou nos ramos pulmonares. E é importante também eu avaliar o diâmetro, em que a gente coloca, ali, como eu falei no início da aula, naquelas medidas da válvula pulmonar, em que eu meço o anel, a região sinotubular e o tronco pulmonar e os seus ramos. É importante a gente ter a aferição do diâmetro do anel e jogar no ZEUSCO, porque ele serve para planejamento do cateterismo, assim como nos casos em que a válvula pulmonar ela é muito displásica, é necessário indicação cirúrgica. E aí é importante ter o tamanho desse anel valvar pulmonar, e sempre indexado ao Z-score. Estimar os gradientes em várias janelas. Então, eu preciso avaliar essa válvula pulmonar, eu preciso avaliar essa via de saída desse ventrículo direito em várias janelas, paraesternal eixo curto, um paraesternal mais alto e no subcostal. São as janelas mais adequadas para eu avaliar essa obstrução, essa via de saída do ventrículo direito, como os mecanismos de obstrução que constam nela. O Doppler contínuo, ele vai me ajudar a avaliar a severidade. O Doppler pulsado, ele me ajuda a avaliar mais a localização. Se é abaixo do nível valvar, né, subvalvar, se é nível valvar ou se é uma obstrução mais acima, supravalvar, podendo ser de ramos ou até mesmo na região sinotubular. A obstrução na região sinotubular, ela é muito mais difícil de ser localizada. Avaliar a forma da curva ao Doppler, então o aspecto do Doppler, da curva ao Doppler, ela vai me dizer se essa obstrução ela é dinâmica, né, provocada por músculo, ou se é uma obstrução fixa, geralmente só valvar. E eu consigo estimar a pressão sistólica da via de saída do ventrículo direito, né, através do jato de regurgitação tricúspide, né? Então, quando uma PSVD bastante elevada, é indicativo de que eu tenho algo obstruindo a passagem do meu fluxo sanguíneo ali naquele trato de saída do ventrículo direito. É importante também eu avaliar a regurgitação da válvula pulmonar. Pode ser uma válvula pulmonar com dupla disfunção, né? Uma estenose e uma insuficiência. Avaliação do ventrículo direito, avaliar esse ventrículo direito, se ele está dilatado, se ele é hipertrófico, como está a função desse ventrículo direito, tanto sistólica quanto diastólica, o seu grau de hipertrofia, né, e os mecanismos que estão gerando essa obstrução na via de saída do VD. Avaliar a válvula tricúspide, principalmente o diâmetro do anel valvar, e indexar esse diâmetro no Z-score, né, o anel valvar tricúspide muito pequeno, muito menor que -2 no Z-score, o ventrículo direito provavelmente não vai se desenvolver normalmente. A morfologia, né, desse aparato subvalvar da válvula tricúspide, como essas cordoalhas, os papilares e os folhetos, e se tem regurgitação ou se é uma válvula estenótica. Além disso, é importante eu avaliar as dimensões do átrio direito e jogar um Doppler pulsado na veia cava inferior ou em modo M para avaliar se eu tenho repercussão dessa estenose, dessa obstrução, né, com o átrio direito dilatado ou presença de onda reversa ali na veia cava inferior, ou a colapsabilidade dela vai estar alterada, né? Então, é importante ver o fluxo na veia cava inferior e nas veias hepáticas e a presença dessa onda reversa.
A presença do shunt intracardíaco como uma comunicação interatrial, um canal arterial patente, avaliar a direção do shunt, a velocidade e o tamanho desse shunt. Importante avaliar também se, além da estenose valvar, subvalvar ou supravalvar, há outros defeitos cardíacos associados. E se essa atresia pulmonar, se eu tenho essa obstrução na via de saída do ventrículo direito, pode ser funcional. Então, as condições que reduzem o fluxo através da válvula, ela vai subestimar o grau de obstrução. Por exemplo, a regurgitação grave da válvula tricúspide vai subestimar o grau de obstrução e a disfunção do ventrículo direito. A presença de um canal arterial grande ou hipertensão pulmonar também elas vão dificultar bastante a avaliação. Então, é possível ter uma estenose grave com pouco ou nenhum gradiente ao Doppler, quando eu tenho esse shunt, né, que atrapalha a avaliação, ou quando eu tenho uma hipertensão pulmonar muito elevada, em que, no início, o aumento dessa pressão do ventrículo direito é provocado pela HP. A estenose crítica é importante lembrar que, às vezes, ela só pode ser distinguida da atresia pela presença de insuficiência pulmonar. Quando a obstrução é tão importante, eu não consigo ver o fluxo anterógrado pela via de saída do meu ventrículo direito. Apenas na sístole, quando eu tenho um refluxo, uma insuficiência pulmonar, é que eu consigo distinguir que tem a válvula, ela é patente, né? Mas a pressão a pressão pulmonar é tão elevada que o meu ventrículo não consegue ejeitar o sangue, né, de forma anterógrada. O aumento de fluxo pela válvula pulmonar no contexto de shunts intracardíacos significativos da esquerda para a direita também pode superestimar esses gradientes, o grau de hipertrofia do ventrículo direito e retificação do septo interventricular ao final da sístole. Eles são dados semi-quantitativos adicionais que eu utilizo para avaliar também o grau de obstrução e repercussão através dessa válvula pulmonar. A insuficiência pulmonar, nos casos de insuficiência grave, ela pode ser encontrada em válvulas muito displásicas, né, nas quais elas vão apresentar essa dupla disfunção, tanto de insuficiência quanto de estenose, ou após o cateterismo, quando é feito o balonamento da região valvar. E nas formas adquiridas, eu posso ter a insuficiência pulmonar, por exemplo, numa doença reumática, no implante carcinoide, endocardite ou na hipertensão pulmonar. Para eu avaliar essa insuficiência pulmonar, eu tenho vários parâmetros como estimativa. Eu posso estimar o tamanho do jato da insuficiência através da vena contrata. Então, uma vena contrata acima de 0,5, ela está relacionada a uma insuficiência pulmonar severa. Um PHT até 100, acima de 100, eu posso também encontrar uma insuficiência pulmonar severa, e a largura do jato, que eu vou medir abaixo do nível valvar. Então, um jato abaixo do nível valvar, acima de 65% da via de saída do ventrículo direito, ele é igual a uma insuficiência pulmonar severa. Então, vamos observar aqui nessas imagens em que eu tenho uma válvula pulmonar com abertura em domo. Nessa imagem, eu vejo a válvula pulmonar num corte, numa janela paraesternal, com a válvula pulmonar com abertura em domo, né? Então, vejam uma válvula pulmonar que ela tem uma mobilidade bastante elevada. Eu vejo o fluxo sanguíneo por ela, né? E um jato turbilhonado mais em tom vermelho, amarelo, indicando a insuficiência, né? Então, o sangue, ele turbilhona, ele acelera ao colo bem na região valvar, indicando também que aí tem uma certa estenose, um grau de obstrução. Nessa outra imagem, no corte paraesternal, já eixo curto, eu tenho à esquerda a imagem da válvula pulmonar, a via de saída do ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, então uma válvula pulmonar, a gente pode ver que ela é espessa, uma válvula pulmonar com abertura em domo, né? E um tronco pulmonar dilatado. E na imagem, em movimento, no filme, eu já consigo avaliar melhor. Então, essa válvula pulmonar, a gente vê que os folhetos dela são bem espessos, ela tem uma restrição de abertura e o jato turbilhona bem quando passa por ela. Nessa imagem, é uma válvula pulmonar com dois folhetos, é uma válvula pulmonar bivalvulada. E nela a gente vai poder observar um mecanismo de lesão de um jato, né, excêntrico, direcionando para a parede da artéria pulmonar. Então, observem a válvula pulmonar bivalvulada e por ela o jato passando em direção ao tronco pulmonar, que é essa lesão, esse mecanismo de lesão desse jato excêntrico que provoca a dilatação do tronco pulmonar.
Nessa imagem aqui, então, onde está meu point, é um corte subcostal. Então, nesse corte aqui é o ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, válvula pulmonar, tronco pulmonar e os ramos pulmonares. Então, onde está aqui meu point, eu posso observar uma válvula pulmonar bem espessa, bem displásica, né? Então, os folhetos bastante espessos e causando uma restrição ao fluxo que passa por essa via de saída do ventrículo direito em direção à válvula pulmonar. Então, aqui nessa imagem, eu observo em movimento, né, esse ventrículo direito, essa via de saída do ventrículo direito hipertrófica, com músculos bastante hipertróficos e uma válvula pulmonar displásica, na qual eu quase não consigo observar ela abrindo e fechando de tão espessa que ela é. Nessa imagem, a mesma imagem mostrando a via de saída do ventrículo direito, então, com o ventrículo direito bastante hipertrófico, né, uma válvula pulmonar espessada e por ela passando um jato bem reduzido, né, com aceleração e turbilhonamento por essa válvula pulmonar espessa, com restrição de movimento, né? E uma abertura endoma, uma abertura em cúpula. Como é que eu quantifico a estenose valvar pulmonar? Então, através do Doppler contínuo, né, eu vou colocar, alinhar na via de saída do ventrículo direito, e uma velocidade de pico acima de 4 metros por segundo e um gradiente sistólico de pico acima de 64 milímetros de mercúrio vão me indicar uma estenose pulmonar grave. Em relação às características da curva ao Doppler, na obstrução dinâmica, quando eu tenho uma curva com pico, quando eu tenho, em relação às características da curva ao Doppler, na obstrução subvalvar dinâmica, na estenose subvalvar, quando ela é ocorrida pela presença daquele infundíbulo hipertrófico ou por músculo, banda muscular, eu observo uma curva em adaga. Aqui, então, a curva ela vai ter esse formato com pico de velocidade final, com pico de velocidade ao final da sístole. Quando eu tenho uma obstrução a nível valvar, que é uma obstrução fixa, né, só a válvula pulmonar que tem estenose, não há redução, obstrução do fluxo em nenhum outro componente da via de saída desse ventrículo direito, nem subvalvar. Eu tenho uma curva, então, com esse aspecto, é uma curva cheia, preenchida, e a velocidade máxima ela ocorre aqui no início da sístole. Então, são curvas bem diferentes. E tem casos, como, por exemplo, na tetralogia de Fallot, em que eu posso ter uma obstrução subvalvar e uma obstrução valvar. E essas imagens elas vão se sobrepor, demonstrando que tem um componente valvar, de obstrução fixa, e um componente subvalvar de obstrução dinâmica, muito característico da tetralogia de Fallot. Nessa imagem é um corte apical 4 câmaras, então, quando em vídeo, percebam que esse ventrículo direito aqui é um ventrículo direito que tem uma contratilidade alterada. Esse caso é de um caso de uma atresia funcional realizada em um recém-nascido com 1 dia de vida, que estava saturando abaixo, entre 85%, 80% e 85%. E com o dia de vida foi feito esse ecocardiograma e observe então aqui no ventrículo direito, né, nas imagens, características de hipertensão pulmonar crítica. Então, o ventrículo direito dilatado, hipertrófico, com alteração de sua contratilidade, e nele eu observo uma insuficiência tricúspide. Então, eu verifico essa insuficiência tricúspide com um jato, né, de insuficiência até o teto do átrio direito, a alteração de contratilidade desse ventrículo direito, um ventrículo direito bem hipertrófico, e eu observo também pelo apical 4 câmaras, por esse corte, um septo interventricular retificado, principalmente ao final da sístole, mostrando que esse ventrículo direito ele está imposto a pressões suprassistêmicas ou sistêmicas. Nessa outra imagem, do mesmo caso, eu tenho uma janela paraesternal. Então, na parte de cima, eu verifico, nessa janela paraesternal, eu verifico a via de saída do ventrículo direito, né? E eu vejo um fluxo em vermelho e amarelo, que é a válvula pulmonar, demonstrando a insuficiência da válvula pulmonar. Eu não vejo o fluxo anterógrado, um fluxo em azul preenchendo esses ramos pulmonares. A hipertensão, a pressão pulmonar desse RN, ela é tão elevada que eu não consigo, que esse meu ventrículo direito, ele não consegue ejetar o fluxo sanguíneo em direção à via de saída do VD. E eu só consigo identificar que tem uma válvula pulmonar nessa via de saída porque eu vejo um jato de refluxo, né? Uma insuficiência pulmonar discreta.
Na imagem de baixo, então, o mesmo caso, né, é o corte do tripé, né, uma janela paraesternal, na qual eu observo o tronco pulmonar, artéria pulmonar direita e esquerda, e em azul, o canal arterial, né? Então, eu observo pouco fluxo por essas estruturas, e esse canal arterial, com um predomínio ao colo mais azul, indicando que o shunt é bidirecional, mais direita esquerda do que esquerda direita, demonstrando o componente prevalente de hipertensão pulmonar. Nessa imagem é o eixo curto dos ventrículos. Eu vou observar então na parte superior o ventrículo direito dilatado, né, hipertrófico, né, e na parte de baixo o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo, ao final da sístole, retificando, abaulando, né, o septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo, demonstrando a sobrecarga sistêmica ao qual ele está imposto, né, com essa hipertensão pulmonar tão importante. Na imagem de cima, num corte supraesternal, é aquela imagem do caranguejo, na qual eu observo o fluxo pelas veias pulmonares. Então, o RN com hipertensão pulmonar e um fluxo baixo pelas veias pulmonares, né? Eu quase não consigo avaliar o fluxo pela quantidade pequena de retorno pulmonar, de retorno pelas veias pulmonares pelo átrio esquerdo. Já embaixo, eu consigo observar melhor esse fluxo. Esse é o mesmo caso, já com a HP resolvida, com a HP em resolução. Então, já consigo observar o maior fluxo pelas veias pulmonares em relação à imagem de cima com um quadro de HP importante. Então, notem que é o mesmo caso nessa imagem, que é o apical 4 câmaras, que está em movimento, já com o ventrículo com HP resolvida, com a redução da insuficiência tricúspide, que antes era importante, na qual o jato ele ia até o teto do átrio direito, e agora é uma insuficiência tricúspide discreta, com o movimento do septo interventricular já sem estar retificado, um pouco de melhora da função desse ventrículo direito. Nesta segunda imagem, em movimento, na parte superior eu tenho o ventrículo direito e na parte inferior o ventrículo esquerdo. Eu já observo o movimento do septo interventricular melhor, sem abaular, sem estar abaulado, causando a redução, né, do volume do ventrículo esquerdo pela pressão imposta. Então, já é mais próximo da normalidade. E a imagem do tripé, na qual eu vejo o canal arterial, eu já consigo observar aqui nessa imagem em movimento os ramos pulmonares enchendo, né? E um canal arterial já com um fluxo esquerda-direita, né? Esse fluxo em vermelho e amarelo, demonstrando que a redução da pressão pulmonar. E em relação à escolha, o tratamento de escolha para estenose valvar pulmonar. Então, a principal escolha para esses casos de estenose valvar é quando a válvula pulmonar ela é em domo, com abertura em domo, né, ou em cúpula, na qual eu não tenho nenhum outro componente ou nenhuma outra membrana que vai precisar ser abordada. E o cateterismo ele vai fazer o balonamento dessa válvula, dilatando, fazendo a dilatação desse anel valvar. Então, a ecocardiografia ela é a modalidade diagnóstica mais importante para planejar os cateterismos, assim como as intervenções cirúrgicas. A aferição do diâmetro do anel pulmonar é necessária para planejar o dimensionamento do balão durante o cateterismo, até quanto o meu hemodinamicista ele vai inflar esse balão para provocar a dilatação dessa estenose. Normalmente, o tamanho do balão usado para a valvuloplastia percutânea é 1,1 a 1,2 vezes o tamanho do anel pulmonar que eu vou aferir, que eu vou estimar ali pelo ecocardiograma. A abordagem cirúrgica ela é reservada para quando há estenose em múltiplos níveis. Por exemplo, quando eu tenho presença de componente infundibular, quando eu tenho presença de um componente supravalvar, ou quando essa válvula ela é extremamente displásica, que o balonamento não vai resolver. Então, as válvulas em domo, com abertura em domo, têm uma mobilidade maior, as curvas elas são mais finas, porém, ela tem uma restrição na sua abertura, elas possuem boa resposta à dilatação por balão, resultando numa ruptura ou no rasgo da fusão das comissuras. E as válvulas que elas são muito displásicas ou trivalvular, geralmente a abordagem é cirúrgica. E a diferença da válvula com abertura em domo para estenose supravalvar é discreta, né? Então, quando eu tenho uma estenose a nível valvar, por exemplo, de uma válvula pulmonar com abertura em domo, e eu tenho também uma estenose na junção sinotubular, é muito difícil eu aferir
esses dois componentes, né? Porque eles estão muito próximos um do outro. E eu colocando o Doppler, mesmo que seja um Doppler pulsado, é difícil de distinguir. Geralmente acontece que as crianças que têm uma estenose na região de junção sinotubular, também além da válvula pulmonar endômetro, quando elas vão para o cateterismo, é feito o balonamento, né, aparece a região de estenose depois, com a melhora do fluxo anterógrado por essa via de saída do ventrículo direito. O gradiente de pico, então, em relação ao cateterismo, o gradiente de pico sistólico no ecocardiograma ele é superior ao gradiente médio através do cateterismo cardíaco. Outros autores estimam que o gradiente médio do Doppler ele tem maior precisão com o gradiente de pico sistólico do catéter, ou seja, o gradiente que eu pego ali pelo meu cardiograma, o gradiente médio, ele está correlacionado com o gradiente de pico sistólico aferido pelo cateterismo. Mas é consenso de que ambos os gradientes sejam auferidos, tanto o máximo como o médio. Quando eu pego aquela curva ao Doppler, é necessário eu tracejar ela, e o tracejamento daquela curva é o que me dá o gradiente de pico sistólico máximo, né? E o médio. Como é que eu faço o acompanhamento após a intervenção? Então, as lesões residuais com segmento a curto prazo, é preciso olhar mais de perto, por perfuração do anel valvar, ou folheto pulmonar, ou da válvula tricúspide, ou alguma outra lesão na via de saída do ventrículo direito e tronco pulmonar. A longo prazo, eu vou avaliar se essa válvula ficou com dupla disfunção, se tem piora se ela ficou com disfunção, né? Qual que é essa disfunção ou prevalência da disfunção, se ela ficou muito estenótica, se ela ficou muito insuficiente, e acompanhar a evolução, a piora dessas lesões. A necessidade de troca valvar nos casos de insuficiência pulmonar severa, cerca de 67%, e em relação à valvuloplastia percutânea, cerca de 90% dos pacientes que são submetidos à valvuloplastia percutânea, 95% têm sucesso, contra 33% que desenvolvem insuficiência pulmonar a curto prazo. Clinicamente, a regurgitação pulmonar é leve nos primeiros meses após a valvuloplastia, pela secundária hipertrofia ventricular direita e a baixa complacência. E aí resulta em elevação diastólica ao final elevação diastólica final das pressões. E a longo prazo ocorre a melhora da complacência do ventrículo direito, e quando esse ventrículo direito ele consegue melhorar a sua complacência, ele ejeta de forma mais eficaz o sangue por via anterógrada, e aí nesse momento a insuficiência ela pode se tornar hemodinamicamente mais significativa. Então, é comum o aumento do gradiente infundibular imediatamente após a intervenção. E esse gradiente ele deve melhorar durante os primeiros 18 meses de acompanhamento, com a remodelação dessa hipertrofia do ventrículo direito. A outra parte, então, é sobre a estenose subvalvar, um dos outros componentes da obstrução, desse espectro de obstrução da via de saída do ventrículo direito. A estenose subvalvar pulmonar, ela pode ter causa primária, ou seja, ela pode ser uma estenose infundibular, por hipertrofia fibromuscular, hipertrofia das bandas musculares desse ventrículo direito, ou pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica. E causas secundárias, eu posso ter um aneurisma do septo interventricular, o aneurisma do seio de Valsalva, ou um tecido da válvula acessório da válvula tricúspide, provocando ali a obstrução na via de saída do ventrículo direito, ou posso ser ter um tumor cardíaco e uma hipertrofia secundária à estenose valvar pulmonar. Em relação à obstrução subvalvar fibromuscular, ela é descrita como um anel ou um diafragma fibromuscular com um orifício localizado no ósseo infundibular ou no infundíbulo do ventrículo direito. Ela abrange condições nas quais as estruturas musculares que compõem esse ósseo infundibular proximal criam uma divisão dentro do ventrículo direito, resultando em um estreitamento muscular entre o seio do ventrículo direito e o infundíbulo. Então, esse ventrículo, ele é criado nele uma dupla câmara. E pacientes com esta normalidade são categorizados como tendo bandas musculares anômalas. A obstrução ela é progressiva e ela vai dividir, então, esse ventrículo direito em uma porção proximal de alta pressão e outra distal, as bandas musculares de baixa pressão infundibular. Né? E essas bandas musculares, elas tornam-se mais proeminentes à medida que o paciente cresce. E a obstrução, ela é geralmente progressiva. Então, esse ventrículo, ele forma a musculatura é tão hipertrofiada que ele cria essa dupla câmara. Definir, em relação ao ecocardiograma, é importante definir o local e a severidade da obstrução intracavitária, descrever o tipo de estenose subpulmonar, se é por banda muscular, se é por infundíbulo,
Definir a morfologia ou local da banda muscular anômala e sua relação com a válvula tricúspide. E determinar a presença de uma comunicação intraventricular associada e sua relação com local de obstrução, direção do fluxo e gradiente de pressão através do defeito. É preciso também avaliar a presença de membrana subaórtica, né, porque a presença de membrana subaórtica ela também está associada à obstrução da via de saída ventricular esquerda, avaliar o grau de regurgitação tricúspide e estimar a pressão do ventrículo direito, se possível. Determinar principalmente a pressão da câmara proximal, utilizando ali o Doppler pulsado. Além, também avaliar a função do ventrículo direito. Então, todos os elementos chaves que eu vou avaliar na estenose valvar pulmonar, eu também preciso avaliar na estenose subvalvar. Então, nessa imagem é um corte subcostal. Nesse corte subcostal, eu consigo observar uma obstrução dinâmica por uma banda muscular. Então, aqui é o meu ventrículo direito, aqui é a via de saída do ventrículo direito, e essa região aqui é a banda muscular. Então, eu observo aqui nessa imagem a criação de duas câmaras, né? Aqui abaixo da banda muscular e sobre a banda muscular. E nessa região onde está o meu point, é a região que é a válvula pulmonar. Então, é uma banda muscular hipertrófica tão importante, provocando essa obstrução e gerando esse compartimento na cavidade do ventrículo direito. Então, aqui, com a imagem em movimento, eu observo o fluxo ao color Doppler e o turbilhonamento desse fluxo, passando pela banda muscular e depois ali em nível da região valvar pulmonar. Essa obstrução é uma obstrução dinâmica. Se eu jogar o meu Doppler, ele vai me formar aquela curva em adaga, com pico sistólico tardio. Nessa outra imagem acima, aqui é a via de saída do meu ventrículo direito. Essa imagem aqui no centro é a aorta, aqui é tronco pulmonar e os ramos pulmonares. Então, bem nessa região está localizada a banda muscular do mesmo caso, na qual eu mostrei o corte subcostal. E observem que, ao movimento, eu tenho uma aceleração desse fluxo ao color Doppler, bem na região da banda muscular. Então, a gente pode observar um fluxo acelerado ao cólon, bem na região da banda muscular, provocado pela obstrução que essa banda muscular gera na via de saída do ventrículo direito. O mesmo, nesse caso aqui, também é uma janela subcostal, na qual eu vejo o eixo curto dos ventrículos. Então, aqui é o meu ventrículo direito, aqui é o meu ventrículo esquerdo, e por essa imagem eu também observo a banda muscular, causando essa obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo direito. Nessa outra imagem também eu observo a mesma banda muscular, provocando então essa dupla câmara, gerando essa dupla câmara no meu ventrículo direito, com a porção infundibular e a porção de entrada do ventrículo direito. Então, observem ao color Doppler, né? Nesse corte subcostal, o turbilhonamento do fluxo sanguíneo quando ele passa por essa banda muscular. Nessa outra imagem também é um corte subcostal, só que essa imagem aqui ela é de um caso de tetralogia de Fallot. Na tetralogia de Fallot, eu consigo observar o mesmo mecanismo de obstrução dinâmica, só que como a região da região pulmonar, geralmente o Fallot está associada com o grau de estenose a nível valvar, esse ventrículo ele fica dilatado, ele fica bastante hipertrófico, e essa musculatura ela é bastante hipertrofiada. Então, eu observo uma hipertrofia do componente infundibular, né? Subvalvar e infundibular, aqui onde está meu point. E bem aqui nessa região do point é onde é a válvula pulmonar, mas eu já observo a aceleração, turbilhonamento do fluxo de sangue desde muito antes da válvula pulmonar, a nível infundibular mesmo. Então, observando a região onde começa a turbilhonar o fluxo sanguíneo, abaixo da região valvar, demonstrando o componente infundibular importante nesse caso de tetralogia de Fallot. Então, essa é a curva quando eu tenho o componente valvar apenas, e quando eu tenho um componente infundibular. E, no caso do Fallot, eu posso ter a sobreposição desses dois componentes. Então, uma curva em adaga, né, com um pico sistólico tardio, ou uma curva preenchida, né, demonstrando que nesse paciente eu tenho tanto a obstrução fixa, provocada pela estenose a nível valvar, como uma obstrução dinâmica, provocada por uma estenose a nível muscular, a nível infundibular.
É importante também verificar aqui nessa curva que quando eu faço tracejado de toda a curva, o meu aparelho ele calcula o pico sistólico, nesse caso aqui o gradiente máximo de 87, e instantaneamente eu também tenho um gradiente médio de 60 milímetros de mercúrio. É importante para avaliar as pressões, para classificar, né, uma estimativa quantitativa do grau de severidade dessa estenose. E o acompanhamento desses pacientes. Então, a obstrução recorrente relacionada a bandas musculares anômalas, ela não foi relatada como uma complicação significativa a longo prazo. E o reparo cirúrgico, ele produz excelentes resultados hemodinâmicos e funcionais a longo e médio prazo nesses pacientes. Essa é a minha referência complementar. Obrigada.